fosse o próprio medicamento. A mesma coisa o medicamento. Ninguém pode sair com um pacote de medicamento para casa e se automedicar em casa. Não, ela vai ter a quantidade de comprimido necessário para passar a sua dor de cabeça. Ela vai ter que ter a quantidade de medicamento necessário prescrita pelo médico no prazo que o médico acha que ela fica boa, e naquele quantitativo. E assim a gente vai poder atender as pessoas, a todas as pessoas, se assim for possível. Quando a gente faz uma conta dessa, é muito dinheiro. É muito dinheiro cuidar da saúde pública de 240 mil habitantes. E se você imaginar que, pela propaganda que se faz da saúde pública do município de Arapiraca, muita gente arranja um arrumadinho para poder ter um cartão SUS de Arapiraca, mas morando em outra cidade, como um primo que mora aqui, um irmão que mora aqui, um parente que mora aqui, a gente não está atendendo 240 mil habitantes, não. A gente está atendendo uns 300 mil, 400 mil habitantes. E quando chega na unidade, ele não pode mudar a volta. Ei, pega o seu ônibus e vá para a cidade fulana de tal. Não. A gente vai ter que atender. E para isso, nada disso se faz sem dinheiro. Nada disso se faz sem ter recurso onde a gente possa suprir essas necessidades. Seja de folha de pagamento, seja da manutenção da máquina, seja da ampliação para dar espaço para essas pessoas. Agora mesmo, acho que esse final de mês, ou mês que vem, a gente deve estar inaugurando um segundo centro. Acho que mês que vem a gente deve estar inaugurando o segundo centro. É uma felicidade enorme. Aquelas meninas do segundo centro, durante a vida inteira me pediram isso. E eu sempre pensei em fazer aquilo ali como assim, como um presente à dedicação que o segundo centro teve, porque é uma unidade básica histórica. Antigamente era ao lado da Secretaria de Saúde, hoje não é mais, porque a Secretaria de Saúde veio para cima. E eu agora estou tendo a oportunidade de fazer, estou fazendo para o mês eu devo estar inaugurando. Mas esses 17 carros, esses 12 carros, a mesma coisa. Quanto tempo que a gente precisava para poder dar mais assistência, para poder fazer as coisas acontecerem, ter mobilidade para o atendimento, rapidez, tranquilidade, mapear, saber quais são as prioridades para o uso do carro e fazer o uso do carro ser eficaz para resolver os problemas de saúde, seja ele na vigilância sanitária, seja ele no atendimento de saúde em casa, seja de que forma for, mas que a gente possa ter cada equipamento a serviço do cidadão. E isso tudo, não é? Nada se faz sem recurso. E eu confesso a vocês, se não fosse o deputado federal Daniel Barbosa, nada ia acontecer. A Rafaela, com o seu time, que conhece muito bem de planejamento, que conhece a atenção básica como ninguém, que sabe estruturar, planejar, saber como é que deve funcionar, aonde as pessoas devem estar, quantos enfermeiros devem ter aqui, ali, acolá, quantos dentistas, quantos médicos, etc, etc. Qual é o montante de medicamentos que eu tenho que comprar por ano dentro da planejamento, junto com a Edna. Tudo isso ela pode botar no papel, ela pode pensar, ela sabe fazer. Mas ela precisa de recurso para poder fazer. Se não tiver o recurso, tudo é sonho. Tudo é importante, é importante. Planejar é importante. Sonhar é importante. Botar no papel as necessidades é importante. Mas se eu não tiver o recurso para fazer, esse sonho vai virando um pesadelo. Ele vai entrando numa fase em que vai se perdendo o entusiasmo. Porque você sabe o que fazer, como fazer, mas você não tem as condições de fazer. Isso, para quem é servidor público e que vai ficar durante muitos anos dentro do serviço público, isso vai esgotando a pessoa
o sonho, a expectativa, a vontade de fazer o que a teoria diz, o que aprendeu na universidade, quando se formou, se essas coisas não tiver um recurso para fazer. E eu só consegui fazer o que a gente está fazendo porque eu tenho o deputado federal Daniel Barbosa. Se não fosse, não teria. Se não fosse, não teria. O Daniel falou de Tomás. Tomás, ele sabe exatamente a importância que o Daniel tem. Porque todos os recursos que vêm do governo federal, de alguma maneira, primeiro passam por Tomás. Se for pela educação, passa por Tomás, vai para a educação. Se for para a saúde, passa por Tomás, vai para a saúde. Se for para fazer o asfalto lá do bairro Zélia Barbosa que a gente fez, passa por Tomás, vai para lá, para a infraestrutura. E assim sucessivamente. E ele sabe, por isso que ele disse o gráfico. O gráfico dele é muito simples. Quando não existia Daniel e depois de existir Daniel. Qual é a quantidade de recursos que cada ano o prefeito Luciano Barbosa recebeu? Depois de Daniel eleito, essa curva subiu. A curva foi exponencial. Porque ontem, não foi anteontem não. Ontem caiu na continha da prefeitura da saúde, 27 milhões de reais vindas de Daniel. Se a gente de Arapiraca não tivesse o deputado federal Daniel Barbosa, alguém ia botar isso? Eu sou prefeito pelo 4º mandato, eu sei do que eu estou falando. Aí eu entendo. Mas vocês têm tudo, vocês sabem muito mais que eu de tudo, saúde, educação, etc, etc. Mas eu, pela vida, pela experiência, pelo 4º mandato que tenho, eu digo com propriedade qual é a diferença de você ter um deputado federal que é comprometido com o município e comprometido, como ele disse, com a gestão. Porque não adianta dizer que é do município e torcer contra, e não ajudar o município. O que vai adiantar? Na verdade, só vai atrapalhar. Pelo contrário. Mas aí, eu sei essa importância. Porque os números não mentem. E o que aconteceu comigo nos primeiros anos do mandato, em que eu não tinha deputado federal, basta ver, levanta os dados aí. Existem esses sistemas abertos aí de transparência para qualquer um ver a quantidade de recurso antes e a quantidade de recurso depois. É, sinceramente, uma coisa assim que não tem nem palavras para dizer. Se eu não tivesse isso, eu não conseguiria fazer tudo o que a gente está fazendo. E até o seguinte, até do ponto de vista psicológico, o fato do Daniel ser aqui, de botar recurso aqui, de alguma maneira, ele dá uma cutucada em outras pessoas para tentar botar um pouquinho também. Porque é vergonhoso você ter a segunda cidade do estado de Alagoas e o cara simplesmente achar que ali não mora nenhum alagoano. Quando o fulano de tal teve tantos mil votos, Beltrano teve tantos mil votos, mas vai-se embora como se não tivesse absolutamente nenhum compromisso com a cidade. E é, muitas vezes, o que acontece. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. Hoje eu sei que eu tenho o recurso necessário para eu fazer a gestão que Arapiraca, no meu entender, logicamente eu não sou dono do mundo, mas que no meu entender eu entendo que é necessário ser feito para que Arapiraca avance. Quantidade, eu estou abrindo avenidas aqui. Você acha que abre uma avenida dessa passando por cima das casas das pessoas sem pagar? Cada casinha que eu tenho que tirar, eu pago. Quem não se lembra da rua São Roque ali, que a gente não conseguia entrar ali na Claudio para sair do posto Zé Pivete? Você não conseguia passar. Ali era lixo no meio, era um mato e umas casas, coitados, que moravam dentro da lama. E a gente, como foi que foi feito aquilo?
Foi o Harry Potter que me mandou uma varinha de condão e aí eu fiz aquilo ali acontecer. Não foi. Eu tive que ter o recurso para fazer a estrada e o recurso para a indenização. E muitas vezes a pessoa, mas como é que você consegue fazer a indenização se o seu recurso federal não paga a indenização? Muito simples. Daniel bota o recurso na saúde, eu economizo um pouquinho do recurso da saúde e pago a indenização com o meu recurso próprio. E assim a banda toca. Eu vou fazendo dentro da lei, da legalidade, que a vida melhora para todo mundo. E é dessa forma que a gente tem feito. Então, esses carros, eles simbolizam isso. Eles simbolizam mais uma etapa que a gente vai colocando na administração pública, vai executando para que a gente possa chegar a ter a saúde mais perto das pessoas, a saúde com qualidade, a saúde onde as expectativas do profissional e as expectativas da comunidade sejam atendidas e por aí vai. Então, eu fico muito feliz em poder fazer parte, né? Não é fácil. Eu via muito. Quando eu fui, não foi nem no 4º mandato, quando eu fui candidato ao 3º mandato, muita gente, eu vi pessoas assim, instruídas, amigos meus, inclusive, que falavam como conselho, e que diziam para mim assim, não seja não, 3º mandato, tem uma palavra que dizia assim, como se fosse maldito, a maldição do 3º mandato. Que no 3º mandato o cara entra sem votar, que no 3º mandato você já foi 2 vezes, você não tem aquele erro ímpeto, etc, etc. Coisa nenhuma. Eu lutei, tentei, fiz o que pude, mas o 4º mandato, com o Daniel do meu lado, meu irmão, pode comparar a quantidade de obras do 3º com a quantidade de obras do 4º mandato. A quantidade de bairros